Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Hoje vamos falar sobre a visão da psicopedagogia na inclusão escolar com alunos com transtorno do espectro do autismo. A intervenção psicopedagógica é uma terapia que promove o desenvolvimento das crianças visando a sua autonomia. Ela investiga a relação da criança com a aprendizagem, sempre considerando aspectos psicológicos, pedagógicos, cognitivos e afetivos. Se baseia na observação da criança, para que o profissional tenha conhecimento suficiente sobre ela para oferecer uma intervenção eficaz, trabalhando com os aspectos comportamentais e cognitivos. O psicopedagogo ele trabalha com habilidades de interação social, comunicação, dentre outras, para incentivar o desenvolvimento cognitivo dessa criança, desse adolescente. A intervenção psicopedagógica no autismo ela contribui com a compreensão, a assimilação de comportamentos que possibilitam a criança a aprender e se relacionar. A psicopedagogia, ela entende a aprendizagem como um processo de construção. Nesse percurso surgem desafios para os profissionais, na busca de uma interação profunda com a criança com autismo. Os psicopedagogos trabalham com um enfoque específico e suas intervenções em casos de autismo são focadas nos aspectos que contribuem com a aprendizagem. Dessa forma, cada criança tem o seu jeito de aprender, e é isso que o profissional tenta passar para os professores. Pode-se dizer que o maior desafio é criar um trabalho realmente multidisciplinar, para que a criança ela seja vista em suas potencialidades e possa ser considerada em sua totalidade. Não existe um método que seja adequado para todas as crianças com autismo. Cada criança é única e conhecer as habilidades e dificuldades de cada uma delas é o que vai permitir traçar um planejamento pedagógico eficaz. O psicopedagogo, portanto, é o profissional que vai ajudar o professor a elaborar um planejamento pedagógico específico para essa criança autista. Então, através dessas atividades, os alunos vão construir o seu conhecimento, ser inserido em sua turma, possibilitando a criação de um vínculo com o ambiente escolar e com os colegas. No primeiro momento, nós pensamos, que é um processo de inclusão, é um processo de adaptação, tanto para a criança como para a escola, com os profissionais, com os pais. Então, isso acontece aos poucos. Faz necessário uma caminhada que perdura mais tempo, porque as escolas elas precisam entender a necessidade desse profissional para acompanhar o trabalho dos professores com as crianças com autismo. Dessa forma, a família ela precisa estar unida aos outros profissionais, para que juntos possam contribuir para o pleno desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, dessa criança. Para a realização da intervenção psicopedagógica dentro da escola, é necessário, primeiramente, que essa criança tenha um diagnóstico fechado, por uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogo, fonoaudiólogo, como nós vimos na aula anterior, um neurologista e um psicopedagogo. A partir daí, é necessário a elaboração de um planejamento específico que servirá como suporte para que o professor possa trabalhar as atividades escolares, onde esse aluno ele vai, de acordo com suas possibilidades, construir o seu próprio conhecimento,
Então tem a parte de inserir na rotina, ter esse cuidado de usar então as metodologias, as intervenções, para que essa criança, ela, aos poucos, ela possa assimilar o meio, o contexto onde ela está, né? Para que crie então esse vínculo com o espaço escolar, e isso despende tempo. Os resultados, eles são em longo prazo. Nós sabemos que, apesar de existir políticas públicas voltadas para a questão de inclusão escolar, nós podemos evidenciar que existe muito ainda o que se fazer, né? Não basta que essas políticas públicas existam, é necessário que elas realmente funcionem na prática, viabilizando um trabalho de qualidade para todos. Infelizmente, nós podemos perceber, quando se refere a escolas públicas, né, existe uma carência em muitos aspectos, comparando a escolas privadas, né? Então, faz necessário realmente que essas coisas possam ser feitas, né, se tanta burocracia, né, despender tanto tempo entre o diagnóstico ele for comprovado. Então, existe-se essa preocupação para que seja feito de uma maneira mais condizente, com respeito, com dignidade, para com essas crianças, para essas famílias, e que também providencie de uma maneira mais efetiva para a prática do professor. Na aquisição da aprendizagem, requer a utilização dos recursos cognitivos mesclado com os processos internos e também com possibilidades socioafetivas. Dessa forma, a aprendizagem ela acontece gradativamente, à medida que o educando ele constrói uma sucessão de significados resultantes das interações que ele faz com o seu contexto social. Portanto, nesse contexto, né, o psicopedagogo ele se depara muitas vezes com famílias disfuncionais, né, onde o ambiente ele é tomado por sentimentos negativos, de frustração, de culpa, de medo, de incertezas. Cabe ao profissional que trabalhe com as dificuldades de comunicação e de aprendizagem compreender a estrutura familiar na qual a criança está inserida e procurar fazer não somente um trabalho com a criança, mas também com a sua família, para que essa, compreendendo os significados das dificuldades e das questões interferentes, possa sim colaborar de maneira mais efetiva no processo de desenvolvimento do seu filho. Portanto, é importante que a família compreenda o que essa criança está passando, para que ela possa ajudá-la a enfrentar e superar as suas dificuldades. Além das funções do psicopedagogo na escola, como realizar essa orientação educacional, propor a intervenção do currículo, o projeto político-pedagógico, na metodologia de ensino do professor, pode contribuir com uma boa comunicação entre a escola e a família, favorecendo um clima de confiança e estabelecendo um elo. Assim, o psicopedagogo ele observa, diagnostica, ouve, fala, propõe novas estratégias ao sistema escolar e então cria condições favoráveis para que a resolução de problemas que surgem faz com que o ensinar e o aprender se tornem comprometidos. Portanto, o psicopedagogo ele é um profissional especializado na área da educação e saúde, capaz de identificar, analisar e acompanhar todos os elementos que podem favorecer e desfavorecer o aprendizado,
além de ser o promotor nas questões pedagógicas do intercâmbio entre terapeutas, família, escola, e exige dele a construção qualificada dos seus saberes que direciona, guiando-se a estudar as áreas que se relacionam e caracteriza as condições físicas, psicológicas, pedagógicas e fatores ambientais que dificultam e desfocam a exploração da criança. Esse conhecimento em sincronia faz embasamento e entendimento do trabalho da equipe multidisciplinar, suas avaliações e informações que contribuem no desenvolvimento das ações de intervenção e mediação. Falando um pouco sobre como que funciona a intervenção psicopedagógica, né? Essa intervenção, de modo geral, ela é necessária quando verifica-se problemas de aprendizagem, né, que criam déficits de conhecimento nas crianças. O psicopedagogo passa a mediar essa relação, então, com o aluno na construção do saber. E existem diversos recursos, técnicas e metodologias que podem ser adotadas em uma intervenção. A escolha de cada um dependerá do quadro analisado. A escolha de um dos principais recursos é o jogo, ou seja, a ludicidade, ela pode ser adaptada a diferentes situações e transformada em jogo. Através do jogo, o psicopedagogo pode interferir no desenvolvimento do aluno, estimular a sua criatividade, verificar como lida com as situações, proporcionar momentos de lazer e estabelecer contatos sociais. Ele ainda acompanha e orienta o processo da aprendizagem, respeitando as habilidades de cada aluno, orienta os profissionais que estão envolvidos na educação dessa criança, desse adolescente. Ele dá instruções como os professores podem contribuir e facilitar o aprendizado desse aluno autista. Ele também pode comparecer às reuniões escolares, né, conversar com os professores para que eles possam entender as dificuldades e problemas comportamentais apresentados dentro da sala de aula. Também pode direcionar uma rotina diária para oferecer uma previsibilidade de acontecimentos, permitindo que a criança entenda o que está acontecendo à sua volta e tenha mais tranquilidade, menos angústia, ansiedade e frustração. Por isso, ele organiza as atividades que serão desenvolvidas e planeja o que será feito em casa, até mesmo dentro da escola. Então, o psicopedagogo, ele ajuda a reforçar positivamente esses comportamentos, né? Reforçar positivamente os comportamentos adequados e ensina a criança com transtorno do espectro do autismo o que deve ser feito em determinada situação. Para isso, ele repete e ensina quantas vezes forem necessárias, com paciência e respeito às dificuldades encontradas para essa criança ou adolescente. Então, ele tem a responsabilidade de verificar, de averiguar se essa criança está sendo realmente incluída na escola, se as suas necessidades elas estão sendo atendidas, né? E se o ambiente escolar ele é o ideal e se os professores são qualificados e pacientes, e também se o material didático é eficiente para os indivíduos com currículo, com o autismo. Então, o psicopedagogo ele trabalhará com os problemas que já existem, com a intenção de minimizá-los. Por isso, elaborará um plano de intervenção com o objetivo de eliminar os conflitos ou problemas de aprendizagem apresentados. Esse trabalho sempre é realizado em conjunto com a instituição escolar e com os pais do aluno.
oportunidade de ser acompanhado por um psicopedagogo é importante, já que a criança ser estimulada a desenvolver as suas potencialidades e a ser mais sociável. Esses avanços podem ser realizados de forma lúdica para que ocorra o desenvolvimento da aprendizagem e melhore o rendimento escolar. Esse profissional faz a intermediação entre os professores e o aluno, visando um vínculo, prazeroso e saudável. Algumas escolas possuem psicopedagogos disponíveis que fazem o acompanhamento dos alunos e podem ajudar as crianças com autismo. Há também a possibilidade de encontrar uma consultoria de um pedagogo para que ele acompanhe o indivíduo com autismo de forma individual e pontual. O psicopedagogo também pode trabalhar com a análise comportamental aplicada, a ABA, para melhorar os comportamentos das pessoas autistas no ambiente escolar. Portanto, dando uma síntese desse assunto de hoje, o psicopedagogo é o profissional que detém os conhecimentos que são imprescindíveis para que ele possa auxiliá-lo, essa criança, de acordo com o autismo, Como nós vimos que existe o autismo leve, moderado, severo. Então, ele vai analisar, ele é como se fosse um detetive. Ele vai analisar, ele vai observar, vai fazer a anamnese, com os pais dessa criança, e também observar dentro da sala de aula, para depois planejar uma aula que possa alcançar um sucesso, como nós vimos nessa aula. É a longo prazo, é um processo a longo prazo, e que exige, então, essa presença desse profissional em todo o âmbito da família dessa criança, desse adolescente. Espero ter contribuído. Até a próxima aula.